Estamos aqui em mais um podcast Inclusão Atípica e hoje o Instituto TEA, representado aqui por mim, o Wellington Souza, eu que sou o presidente do Instituto, e hoje eu tenho na bancada três mulheres incríveis, três mulheres que fazem parte não só do dia a dia do Instituto TEA, mas também da minha vida, né? Ana Clécia, Juliana e Xleide. Estamos no Janeiro Branco e o Janeiro Branco, a ênfase à saúde mental. E nada melhor do que a gente falar sobre saúde mental, do que a gente pensar, né, na saúde mental das mães atípicas. E eu estou hoje ladeado aqui com três grandes mães atípicas, cada uma com a sua história, e que você, nosso ouvinte, você que acompanha o nosso podcast, você que acompanha as nossas ações do Instituto TEA, vai ter a oportunidade de conhecer a história de cada uma delas e ouvir aqui, através dos relatos delas, como você pode melhorar no seu dia a dia, buscar ajuda para que você tenha, seja você mãe atípica, pai atípico, ou você, cidadão comum, possa também dar um direcionamento de cuidados à sua saúde mental. Eu quero começar com Juliana, que já esteve aqui conosco no nosso primeiro episódio do podcast, e ela vai novamente se apresentar, cada uma delas, e depois a gente segue falando sobre saúde mental. Juliana, mãe atípica, de 2 filhos autistas e também autista, diagnóstico tardio, né? E é um prazer novamente, mais uma vez, participar do podcast Inclusão Atípica, né? E vai ser vai ter muitas informações precisas, não direcionadas somente para a maternidade atípica, mas as pessoas que convivem com essas famílias, que tem que ser direcionado para elas saber o quanto a mãe atípica precisa ser vista, né? Sobre a saúde mental delas. Porque a dor que a gente passa, às vezes passa despercebida. Perfeito. Ana Clécia, seja bem-vinda. Obrigada. Você que já esteve conosco também aqui apresentando o projeto do podcast e que hoje vem na condição de entrevistada, na condição de poder dar a sua contribuição nesse tema que é tão importante. Sim. Sou Ana Clécia, sou mãe atípica, enfermeira, sou AT, bastante experiência em escolas, em clínica, né? Cheguei no Instituto TEA o ano passado e hoje estou lá no Instituto TEA, hoje como diretora do Instituto TEA, um lugar que eu me sinto muito feliz, um lugar que a gente tem diariamente muitas mães, e aí durante esse momento aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o nosso trabalho lá no Instituto, sobre a forma que acolhemos, sobre muitas histórias que ouvimos e como também às vezes o clima não fica tão leve e a gente vai seguindo. Perfeito, Isso. Ana. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu quero... O nosso podcast tem o nome de Inclusão Atípica. Eu quero convidar você a ter um posicionamento acolhedor, um posicionamento empático com esse podcast, principalmente com essas mães que estão aqui. Elas não são profissionais da comunicação, todas elas estão aqui. Eu também não sou, mas tenho já uma história de vida que nos permite viver momentos como esse com uma leveza maior, diferente delas, que foi uma luta trazê-las, né, para essa bancada,
pelo nervosismo. Então, eu quero que você acolha, principalmente a nossa próxima mãe que vai se apresentar, que está com os nervos à flor da pele, doida para fugir dessa bancada, mas que é uma pessoa que presta um serviço extraordinário lá no Instituto. É ela em que todas as famílias, quando entram em contato com o Instituto TEA, é ela que responde, né, os nossos meios de comunicação. Então, ela está por trás de todo o atendimento do Instituto TEA. Então, eu queria que ela se apresentasse. É uma mãe atípica também, uma amiga, uma parceira conosco lá no Instituto. E aí eu quero deixar para que ela mesma diga quem é ela. Nervosa sim. Me chamo Shirleide, sou mãe atípica de um garotinho de 9 anos, sou autista também, tenho uma irmã também autista com diagnóstico tardio, o meu também veio com diagnóstico tardio, a gente já na fase adulta. Acredito que tenho muita coisa para passar, estou nervosa, mas no decorrer do podcast eu vou conseguir passar o que de melhor o Instituto trouxe para mim, porque eu cheguei com minha saúde mental lá bastante debilitada e cheguei querendo ajudar. A ajuda que eu nunca tive, eu queria passar e dar para as mães. E hoje eu sei que faço a diferença, sei que hoje elas me ajudam também nessa parte de acolhimento. Os acolhimentos são mútuos, eu dou para elas e elas dão para mim também. E é isso. Perfeito. X-Lady, como carinhosamente ela é chamada por todos nós, ora por Cris, né? Mas o nome dela, né, é X-Lady, mas a gente chama ela de X, e X com CH. E acho que é por isso que termina algumas pessoas achando que é Cris, né? Que é mais comum, né? Não é? Então, nervosismo é algo que está presente na vida das pessoas comuns do dia a dia. Eu ouvi uma vez, na verdade eu já ouvi vários relatos de profissionais, de artistas que estão diante das câmeras regularmente, mas que todas as vezes que uma câmera é ligada, um microfone é ligado para captar a sua imagem, a sua voz, ficam nervosos. Então, por que a gente vai se preocupar com isso, sendo nós ou não sendo nós profissionais da comunicação? O intuito aqui é a gente gerar conteúdos que possam auxiliar você que nos acompanha, que possa auxiliar você, mãe atípica, pai atípico, você, família atípica, e que em todas as famílias hoje, praticamente, a maioria das famílias tem alguma pessoa atípica que precisa de empatia, que precisa de acolhimento, que precisa de inclusão. E a ideia do podcast Inclusão Atípica é essa, trazer conteúdos leves, mas sobre temas pesados, carregados de emoções, né, Ana? Verdade. De muitas histórias difíceis, muitas histórias de mulheres que estiveram à beira ou estão ainda à beira do autoextermínio, e a gente precisa falar disso, a gente precisa tocar nesse assunto, porque a gente precisa tirar essas famílias, essas mulheres, essas pessoas atípicas da beira do abismo. Então, essa é a ideia. Então, não vamos nos preocupar com o balançar da cadeira. Não vai parar. E olha que eu gravo conteúdo constantemente, Pois é. Mas o nervoso está aqui. Pois é. Então, um não movimento vamos... de autorregulação Autorregulação, também, faz certo? parte. Então, as estereotipias, Isso. as ecolalias do dia a dia, né? Que são temas e comportamentos comuns das pessoas autistas, Sim. das pessoas neuroatípicas. Sim. Então, dito isso, a gente segue
falando da importância de um momento como esse dentro do mês de janeiro, que é uma ação que foi idealizada por um psicólogo mineiro. Então, diferente do Setembro Amarelo, por exemplo, que é algo que veio de fora, o Janeiro Branco é algo que se iniciou aqui no Brasil, um psicólogo mineiro que teve a ideia de gerar momentos reflexivos nesse mês de janeiro, pensando numa questão cultural que existe, que é o iniciar um novo ano marcado por muitas expectativas, né, metas e recomeços, viradas de chave, e deixar um passado, às vezes, difícil, problemático, às vezes por questões financeiras difíceis, por questões de términos de relacionamento, por perdas, né, de entes queridos, problemas de saúde de um modo geral, e é natural que as pessoas estabeleçam virar o ano com propósitos diferentes, né? Então, propostas de emagrecimento, propostas de um cuidar melhor de si, de dedicar uma atenção melhor a si mesmo. Enfim, então a ideia do Janeiro Branco é essa, né? Começou em 2014 e hoje, de todas as campanhas que existem, né, no decorrer do ano, o Janeiro Branco ela termina vindo com uma importância gigantesca, primeiro porque é o primeiro mês do ano, e segundo porque fala justamente de metas, de propósitos, de mudança, e fala de saúde mental. E sem a saúde mental a gente não vai para lugar nenhum. Hoje a ciência comprova que muitas doenças, principalmente o câncer, em vários tipos de câncer hoje, eles estão correlacionados à qualidade da saúde mental, né, ao estilo de vida das pessoas, e é importante a gente estar falando sobre isso. E quando a gente pensa no fato de nós termos aqui, né, nessa bancada, nesse segundo episódio, Mães Atípicas, a gente precisa frisar, Juliana, Ana e X, e você que nos acompanha, sobre a sobrecarga que estar presente no dia a dia das mães atípicas. Veja que existe uma correlação entre a sobrecarga da mãe atípica com os combatentes de guerra, com os soldados americanos que saem para a guerra e que estão expostos a várias situações de abandono, de exposições a perigo, a sobrecargas emocionais, psicológicas. E é isso que eu queria ouvir de vocês, a história de vida de vocês dentro desse prisma, e também se vocês concordam, se realmente é isso, se é possível a gente fazer essa analogia entre um combatente de guerra, né, e as mães atípicas. Eu queria ouvir Ana, né? Ela perdeu a voz? Oi. Não, respira, tosse e começa. Não se preocupe que a gente está aqui tranquilo. Ok. Eu casei muito jovem e fui mãe também muito jovem, né? E aí, com 17 anos, eu já fui mãe. E meu filho nasceu normal, de parto normal, mas aí com 6 meses ele teve uma meningite viral que ficou todo sequelado. Então, meu filho ficou sem enxergar, meu filho ficou com os membros todos atrofiados, com uma escoliose severa muito grande. E aí foi uma cacetada. Eu digo que eu vivi um luto silencioso por muito tempo, muitos anos. Mas como que isso? Não pela expectativa que foi gerado em mim ter um filho, meu primeiro filho foi um menino, mas pelos sonhos que eu tinha, que eu tive que meio que colocar no bolso, entendeu? E aí tive muita luta,
E os médicos davam uma expectativa de vida de 6 anos, né? Porque é muito difícil, morávamos no interior da Bahia. Só que aí tivemos apoio de algumas instituições, uma delas foi a APAI, de Itabaiana, na época. E graças a Deus, assim, Anthony, né, dentro do prognóstico, ele, quando faleceu em 2020, ele ia fazer 19 anos. Só que mesmo, a gente se sente culpada por se perguntar, mas eu me perguntava. Eu falava, meu Deus, eu não consigo estudar. Eu não consigo estudar e a idade está chegando, né? Me emociono quando falo. Mas aí Deus vai preparando tudo, né? Deus vai conduzindo. Eu acredito que Deus já tinha tudo pronto. Então eu penso assim, o que eu pensava, eu passo hoje para as mães. Eu penso assim, a gente vai viver um dia de cada vez. Então o que é que eu posso fazer hoje? Hoje eu tenho que amar muito o Anthony, tenho que cuidar bem dele, e fazer o melhor que eu posso por ele agora. E aí amanhã é outro dia. E eu fui vivendo assim. Eu fui seguindo assim. Tá bom? Estou muito emocionada. Ana, você se emociona com essa história, é comum, é normal, tá? Não se sinta diminuída por isso, que isso seja feio, né? É a sua história de Sim. vida, e essa história de vida sua que traz emoção para você, que molha o seu rosto com as suas lágrimas, é o que está presente também na vida de Juliana, na vida de X e na vida de milhares de mães atípicas. É por isso que se fala da sobrecarga que vocês, mães atípicas, enfrentam no dia a dia, certo? E que Então nós não isso. queremos ser chamadas de guerreiras. A mãe atípica, que como você é forte, como você é guerreira. A gente não quer, elas não querem ser chamadas de guerreiras. No fundo, a gente sabe que a gente tem essa força, que a gente levanta, que a gente vai. Só que a gente quer ser acolhida, a gente quer ser ouvida, a gente quer um abraço, entendeu? Eu falo que guerreira é a Xena, nós somos sobrecarregadas. Nós somos sobrecarregadas. Ana, como foi para você? Você falou que é da Bahia, Sim. é uma cidade pequena, do Sim. interior da Bahia. E como foi essa vinda para você? Você veio para Aracaju por conta das necessidades Sim. do seu filho? Sim. Nós mudamos para Aracaju no ano de 2013, porque a médica do meu filho é daqui. Então era uma luta muito grande para vir todos os meses para cá. Porque a gente já vinha toda semana para a PAI, em Itabaiana. E Anthony estava crescendo muito forte, então era muito pesado. E aí, como eu não trabalhava, ficava cuidando dele em casa, e meu esposo tinha essa possibilidade de morarmos aqui e ele voltar para trabalhar uma vez por semana, ou de 15 em 15, então a gente achou melhor vir para cá. E aí aqui melhorou essa questão, porque aqui a gente conseguimos, tem os CELS, né? Centro de odontologias especializadas, né? Que a gente não tinha isso lá no interior. Conseguimos fisioterapia em algumas instituições também. E a médica dele que atende, até hoje ela atende no hospital de cirurgia. Perfeito. Sempre acompanhou ele. Ana, veja, para muitas mães atípicas, a preocupação delas é com a passagem delas, elas partirem e com quem vai ficar seu filho. É algo que consome. Para você, que é uma mãe atípica hoje sem o seu filho, como é para você lidar com isso, não ter mais o Anthony com você? Olha, eu não sei como vão receber, mas para mim, hoje, eu já falei essa frase uma vez, o senhor disse, Ana, você fala umas coisas engraçadas, que eu falei assim, eu lutei bonito, né? Porque eu fiz tudo que eu podia fazer pelo meu filho. Tinha acampamentos da igreja de carnaval, e a gente estava lá. A
A gente dava o melhor quarto pra gente, o melhor quartinho era separado pra gente. Então a gente sentia muito bem acolhido. Então, assim, eu tenho uma consciência muito tranquila que eu amei, que a gente cuidou, que a gente se dedicou. E não ter ele hoje com a gente, eu recebo assim com muita. Com dever cumprido, sabe, doutor? Assim, eu fiz tudo que podia e foi da forma que Deus preparou, como tinha que ser. Mas, no passado, era algo que me doía muito, que me preocupava, que me consumia. Imaginar, passar pela minha cabeça, que eu poderia partir e Anthony poderia ficar. Então, era algo que tirava a minha paz, isso. Sabe? Num momento muito triste, de estresse, de dor, eu já pensei em partir junto com meu filho. Sabe? Já pensei em ir embora junto com ele. Porque era muito complicado. Mas aí Deus vai conduzindo. E a gente foi. Graças a Deus. Que bom, Ana. Esse que bom não é que ele partiu, claro que não. Não, eu sei. Mas é o fato de você ter lutado bonito. Sim. Essa é uma frase realmente bonita e que é a sua cara dentro daquilo que a gente conhece. E pelo trabalho que você vem fazendo hoje à frente do Instituto TEA, você tem dado continuidade a essa luta bonita. Sim, eu acho que assim, Deus foi conduzindo, né? Sabe aquela preocupação que eu tinha? Mas o que é que eu vou fazer? Eu não estudei, né? Entrei numa faculdade com a minha irmã e aí eu não consegui continuar. Minha irmã formou. E aquela preocupação. Mas aí, como eu falo para elas, né? Chegam algumas lá muito cansadas no instituto e eu falo, vamos respirar e vamos fazer o melhor que a gente pode fazer hoje, sem desistir, sem soltar a mão, porque Deus vai conduzindo. E Deus me conduziu e eu estou hoje num lugar que eu me sinto muito bem, como eu fico sempre repetindo, muito feliz, recebendo as mães, ouvindo algumas histórias, né? Que a gente sabe que histórias tristes, histórias pesadas, o clima às vezes não fica tão bom, mas que eu consigo pelo menos recebê-las, acolhê-las, fortalecê-las, entendê-las, porque já passei por isso também. E faço a diferença na vida delas. E é esse o papel do Instituto. Perfeito, Aqui. Perfeito, Ana. Ana, ainda com você e sobre você. Sim. É muito comum, na história de muitas mães atípicas, elas não terem o relato de dor apenas pelo fato de ter um filho, 2 ou 3, ou dela também estar dentro do espectro autista, como o caso de Juliana, de X. Mas tem muitas histórias de mães atípicas que é marcada também por outros eventos Sim. dolorosos, né? Na sua história, né? Em toda a sua luta com o Anthony, enfim, aconteceu algo, você vivenciou algo que também tenha marcado essa história de luta sua com o seu filho? Não. Entendi. Por exemplo, hoje, eu fiz essa pergunta para chegar nesse ponto. Hoje, mais de 80% das mães atípicas, elas têm o pai da criança que abandona, certo? O pai da criança que abandona, que deixa, certo? Hoje é dito também que muitos pais que ficam também, né? Eu vi uma mãe atípica falando sobre isso, achei muito interessante, que nem sempre o pai que ficou, o que está presente, ele é presente. Ele está, às Sim. vezes, de alguma forma, provendo o sustento, Sim. mas não tem uma presença na luta do dia a dia. Sim.
por exemplo, não acompanha a criança na terapia. Outra coisa, muitos têm também, né, a questão, o posicionamento de não acreditar no diagnóstico. A negação. A negação e atribuir que é coisa da cabeça da mãe. Isso. Certo? Então, a minha pergunta foi nesse sentido. Sim. E aí, eu queria ouvir Juliana também, já entrando, né, falando Sim. um pouco sobre isso. Juliana tem 2 filhos, né, Juliana? E também, recentemente, teve o diagnóstico também seu, né, diagnóstico tardio. Então, como é para você, hoje, além de 2 filhos autistas, ter também o diagnóstico de autismo, né? Então, os 2 diagnósticos, sempre falo que foi muito sofrido o segundo diagnóstico. O primeiro demorou para vir, mas eu já sabia que estava ali. Mas eu passei pelo luto, como a Ana falou. É um luto silencioso. Eu acho que todas mães atípicas passam por esse luto. O luto, quando você pega aquele papel, você sai daquela sala, daquele papel, você planejou, quando você engravida, você planeja toda uma vida ali com a criança saudável. Então, quando você começa a perceber os primeiros sinais, que começa um acompanhamento e tudo mais, quando você pega aquele diagnóstico fechado, aí as pessoas acham que, finalmente pegou o diagnóstico. Mas não é um finalmente. É uma dor ali que você tem na hora. Você fica sem chão. E a pessoa de fora não percebe. Acha que você que é demais, que você tá vendo coisa onde não tem, que não tem necessidade de você dar medicamento pro seu filho, que ele vai se desenvolver no tempo certo. Você ouve muitas coisas de fora. Mas aí o que acontece? Você vive esse luto sozinha. E às vezes até o companheiro de casa mesmo desacredita desse diagnóstico. E aí a sobrecarga fica sobre quem? Sobre a mãe. Muitas pessoas falam que o filho é da mãe. Mas o filho é da mãe pesa muito. Porque se ela está num relacionamento, ela quer o apoio não só financeiro, mas também o acolhimento, a participação. Essa participação muda muito em questão da saúde mental da mãe. Porque tudo fica sobre ela. Ela tem que levar a criança para a escola, a maioria faz sala de recurso, que é no período anterior da escola, terapia, e aí, em tudo isso, nesse torno, ela não consegue tomar conta dela. Ela vai se sabotando, a palavra é essa. Porque ela dá prioridades. Não, depois eu me cuido. Não, depois eu resolvo isso. Primeiro ele tem uma consulta dele, tem uma consulta dela, ela vai para dele, do filho dela. Até porque, Juliana, dentro dessa rotina que você descreveu aí de forma breve, não sobra tempo. Não sobra. Não é? Não sobra tempo para esse autocuidado. Eu falo até como o senhor falou, a sobrecarga é comparado a um soldado em guerra. Um soldado em guerra, não lá um soldado esperando para a guerra. Porque eu falo isso por experiência própria. Sim. Meus filhos, quando tinham distúrbio do sono, que eu acho que é a pior coisa na maternidade atípica, eu passei dias sem dormir. Dias sem dormir. Não foi 1, não foi 2. Eu passei quase 1 ano e meio sem saber o que é dormir direito, o que é deitar numa cama e dormir mais de 4 horas. Mas 4 horas de relógio é pouco. Sim, mas se eu conseguisse dormir essas 4 horas, seria suficiente para me renovar. E ali eu fui me adoecendo silenciosamente, tentando pedir socorro, mas as pessoas achavam que eu só reclamava, que eu estava falando demais, que não era nada disso. Mas só eu e Deus sabe o que eu passei. E essa sobrecarga é realmente como se você estivesse sempre em alerta. Teve um momento da minha vida que até as medicações não faziam mais efeito em mim. Eu não conseguia dormir, eu estava sempre em alerta. Era como se eu tivesse todo o tempo preparada para a guerra. Meus filhos, eu falava bem assim, o meu filho mais novo, ele demorou para ser medicado para dormir por conta da idade dele. Então, desde 6 meses de idade que ele começou o distúrbio do sono. Até ele começar a ser medicado, eu falava assim, eu sabia que eu estava adoecendo porque ele não dormia, eu não dormia. Mas por que você não dividiu com o pai? Aí vem aquela questão, o filho é da mãe. O pai tinha que levantar cedo, trabalhar, de alguma forma trazer o sustento para casa. E aí quem sobra? A mãe. Aí o que acontece? Eu parei de trabalhar. Eu parei de ser Juliana
passei a ser mãe do Cleves e mãe do Henrique. Eu não tinha uma vida, posso se dizer. Mas você aí tá desprezando seus filhos de alguma forma. Não. Em nenhum momento eu me arrependo de até hoje, de todo o tempo que eu doei a eles. Porque eu sei que lá na frente é o que a Ana falou. Eu quero ter esse pontuamento de eu dei o meu melhor. Isso. Eu estou dando o meu melhor. Isso. Eu fui corrigido recentemente, uma pessoa que falou para mim assim, vocês têm que também incluir os pais atípicos, né? E a minha resposta foi que, ainda que a gente saiba, né, que tem alguns pais que vivem, né, ou seja, essa inversão também, ou seja, eles também assumiram, né, esse cuidado com o filho, como também, né, a maioria das mães, mas é tão característico, o número é tão expressivo de mães, sabe? Que se a gente tentar, né, separar, dividir, ter uma chamada para mães atípicas e pais atípicos, dá a ideia que a coisa é meio que balanceado, e não é, né? A prova disso são os números que dizem que mais de 80% das mães elas são abandonadas depois do diagnóstico pelos esposos, pelo pai da criança, certo? E muitos que permanecem também não fazem um papel de um pai atípico que está ajudando, que está cooperando, né? Aqueles que foram embora, também a maioria não cumpre o seu papel de pai com a pensão, com a visita. Muitos pais, eu tenho relatos vários de pais que não visitam a criança, que não pegam a criança para passar um final de semana com ele. Então, eu penso que não estaria errado se a gente continuasse mantendo essa chamada de mães atípicas, essa ênfase voltada para as mães atípicas, porque os poucos pais que existem, eles terminam sendo inseridos nesse número, né, de mães atípicas, ou seja, que eles estão ali acompanhando, dando algum suporte, mas o número é muito, mas muito pequeno de pais atípicos. É como, por exemplo, eu falei recentemente sobre violência contra a mulher, né? E na violência contra a mulher nós temos um crime hoje tipificado feminicídio, né? Então é um crime de gênero, mas o gênero posto aí, né, em ênfase é a mulher, não é o homem. O homem continua no crime de homicídio, atentado contra a vida é tentativa de homicídio ou homicídio consumado. Então, o que acontece? Por que o feminicídio? Porque a quantidade de mulheres que vêm sendo mortas termina assumindo uma proporção dentro da motivação do crime maior do que a do homem, entende? Então, nós temos homens que morrem em acidente, nós temos homens que são vítimas, né, de crime mesmo, por envolvimento, às vezes, de caminhos tortuosos, enfim, diversas situações. Mas quando a gente pensa na questão da mãe atípica, nós estamos falando numa questão de gênero, né, onde a sobrecarga recai, na sua maioria, sobre a mulher. Entende? Então, a ideia é justamente dar parabéns para os poucos pais que ficaram e que são presentes, parabéns para os pais que ficaram por alguma situação viúvos, que foram abandonados. Nós temos casos já tivemos casos lá no Instituto de que a mãe foi embora e é o pai que cuida, é o pai que cria, é o pai que leva, mas é um número pequeno que a gente parabeniza, que a gente, né, enaltece essa posição. Mas o ponto principal que chama atenção e que merece um destaque maior, porque na verdade não tem praticamente destaque nenhum. Quando a gente pensa em políticas públicas, por exemplo, voltada para a família atípica, a política pública contempla, por exemplo, a criança, contempla, por exemplo, o deficiente, mas não contempla quem cuida. Nós não temos políticas públicas que contemplem quem cuida, certo?
Então, isso precisa ser dito, isso precisa ser falado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa mulher que não tem tempo para ela, né, para o autocuidado, porque ela está sobrecarregada, né, do tempo todo dedicado ao seu filho ou aos seus filhos, a gente precisa pensar em política pública que contemple essa mulher, né, num momento que seja que ela consiga um espaço de prioridade. Né? Um agendamento, por exemplo, de uma consulta ao ginecologista com prioridade. Quando ela marque essa consulta, tem algum espaço lá que identifique ela como mãe atípica, para que haja prioridade. Porque não há prioridade, entende? Ela é vista, ela é colocada na fila comum, e na fila comum você vai ter que esperar a sua vez. E enquanto você espera a sua vez, em muitos momentos, quando chega ela, depois de muito tempo, chega junto com a vez do filho. E aí você tem que escolher, ou eu levo o filho para terapia, ou eu vou me cuidar. Por exemplo, eu mesma, essa questão ginecológica. Já tem mais ou menos, vai fazer, se eu não me engano, 4 a 5 meses que eu tô esperando uma consulta com o ginecologista. Ah, mas porque demora tanto? Tem pessoas que já até passou, botou antes de mim, depois de mim e conseguiu passar. E meu problema, no meu caso, eu tenho endometriose. E o médico clínico geral, que eu já fiz exame e tudo, ele me mostrou lá, possa ser que é uma coisa cirúrgica, mas eu tô esperando. Então, realmente, se tiver essa prioridade e capaz de surgir a vaga e tiver um exame importante do meu filho, eu vou pro exame do meu filho. Porque a gente não pensa na hora. A gente vai se adiando. Ah, mas você tem que se priorizar. Mas quem vai olhar a criança enquanto a mãe se prioriza? Cadê essa rede de apoio? Cadê? Não, se você precisar, eu tô aqui. Cadê? Só é da boca para fora. Esse é o ponto. Eu mesma já fiz exame ginecológico com meu filho dentro da sala, mexendo em tudo, e a enfermeira, a mãezinha, não tinha com quem você deixar, mas não tem. Ou a gente vai com a criança ou a gente não vai. Eu também já fui. Agora imagine o desconforto para a mulher. Vamos pensar em uma criança atípica, como o próprio Enzo, filho de X, dentro de uma sala, de um consultório, enquanto ela, veja, a gente não precisa entrar em detalhes para saber o quão difícil é para o profissional médico examinar uma mulher com o seu filho autista dentro da sala. Cheio de ecolalias, de estereotipias. Cheio de materiais cortantes, eu preocupada, deitada ali, meu Deus, e olhava. Como é que relaxa? Vezes, não relaxa. Entende? Não relaxa. E outra, é muito provável, como você começou a falar aí, citou a questão do profissional questionar porque não deixou com alguém. Mas quem é esse alguém? Onde está esse alguém como na vida? Como se a gente tivesse opções não de deixar. É mais ou menos assim. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é como se fosse uma carga, e essa carga ela não pode ser transferida para ninguém de jeito nenhum, porque ninguém vai entender como você entende, ninguém vai dar a comida dele como você dá, ninguém vai colocar ele para dormir como você faz. E quando eu falo ninguém, não é porque não tem não tem a expertise para tratar, é porque não entende mesmo o modo de funcionar de sua criança, entendeu? Isso é dolorido demais, porque a gente fica pensando no amanhã, mas meu Deus, chegue logo as informações, chegue logo divulgar como você consegue manipular, ajudar aquela criança atípica, entendeu? Chegue mais informações para que essas pessoas consigam saber como lidar com os nossos filhos. É o que eu mais costumo dizer para as mãezinhas. Quanto mais informações, eu acho que isso quanto mais cresce, né, o público e são mais bem vistos, né, colocado, tendo visibilidade maior, para mim vem como conforto, porque eu sei que vai ter pessoas que lá na frente é o sonho da gente, né, consiga ajudar nossos filhos como a gente imagina, quer, né, espera. Sim, com certeza. Quando os meus filhos, eu saí com meu filho recentemente no posto de saúde, e meu filho ali iniciou uma crise. O que mais deixa a mãe mais aflita naquela situação de angústia não é a criança ali no chão, mas sim
as pessoas, você percebe o jeito que as pessoas te olham, julgando, como se você não deu a educação direito, uma criança mal educada, se fosse no meu caso, já tinha dado uma chinelada. Sim. E aí, nesse dia, chegou uma mãezinha e me ajudou. Mas sabe por que ela me ajudou? Porque ela também era mãe atípica. Se a gente tivesse esse acolhimento da sociedade, nossa, seria tão mais leve a maternidade atípica. Verdade. Ela falou, eu também sou mãe atípica. Ela foi lá, pegou uma água, tentou conversar com a criança, enquanto as outras pessoas estavam ali só julgando. E nesses momentos, se eu pudesse, eu queria simplesmente pegar meu filho e sair correndo para casa. Mas eu tenho que ficar em alguns lugares porque eu tenho que resolver situações, eu tenho uma vida. Sim. E aí eu tenho que resolver ela, e a maioria das vezes eu tenho que estar com a criança. Esse correr, pegar seu filho e correr dali, como você colocou, esse é um comportamento muito comum na maternidade atípica, que para não viver a exposição, porque a questão não é a criança se desregular, entrar em crise, é justamente o olhar e o julgamento de quem está no entorno, certo? Que vai achar que você sempre, ou seja, você está entregando tudo, está dando tudo, certo? E mais um pouco, mas diante de uma situação dessa, vão achar sempre que você está dando menos. Isso, vai dizer exatamente. que você não está dando a terapia correta, vai dizer que você não... Ou seja, Os julgadores de vai plantão. vai dizer sempre que você está dando menos, quando na verdade você está dando a vida, está dando tudo, sabe? Tá dando E é possível e isso, impossível. e é isso, justamente esse sentimento, pensando no lado psicológico desse processamento na mente da mãe atípica, que faz com que elas declinem, e muitas vezes, de frequentar determinados ambientes, festas familiares, certo? Vários lugares que eu vou, meu filho vai ter, de repente tem uma crise lá, porque essa questão do autismo, né, da criança atípica, é imprevisível. Você não sai de casa com seu filho já certo que ele vai ter uma crise. Mas há uma possibilidade. Por quê? Porque o mundo não foi preparado para ele. Então tem várias questões sensoriais que impactam na vida de uma criança ou de uma pessoa atípica, dentro do espectro autista principalmente, que os ambientes que são comuns de circulação social não estão preparados. Entende? É a questão do barulho, é a questão da iluminação, é a questão da quantidade de gente, sabe? E aí o que acontece? Você tem que passar por cima disso tudo, e que seria mais leve se nós convivêssemos, ainda que estruturalmente, né, não tenha sido preparado, né, para a criança, para a pessoa atípica, mas se a sociedade estivesse preparada, a sociedade conseguisse, então, ter um olhar empático, acolhedor, eu acho que isso já melhoraria bastante. Com certeza. E essa questão do sair correndo sobrecarrega muito. E eu falo que a questão do janeiro branco, direcionando também, falando da saúde mental da mãe, eu acho importante não esse conteúdo ser direcionado simplesmente para as famílias atípicas, mas sim para a sociedade, para poder dar esse apoio, esse acolhimento. A saúde da mãe atípica está debilitada. As mães atípicas estão pedindo socorro, só que a sociedade não está ouvindo. E aí, é nesse meio tempo que a sociedade não está ouvindo, que a mãe é chamada de exagerada, que acontece os homicídios, o suicídio. E nessa questão, como a Ana falou, o sentimento que a gente tem de levar a criança com nós. Uhum. Porque eu sei que ninguém vai dar conta. Se ninguém estava me ajudando, eu ali com meu filho em vida, quem vai ajudar meu filho? Eu em morte. Eu lembro uma situação que eu vivi, que foi na minha conclusão do ensino médio, lá em 2016. A família veio do interior, e aí estava todo mundo se arrumando, porque a gente foi pro salão e arrumamos o cabelo, estava toda a família na minha casa grande, e aí todo mundo correndo, porque tinha um horário para chegar, e estava todo mundo, a família grande. E aí, na hora que todo mundo estava para sair, Antônio não tinha jantado ainda, sabe? Eu fui no quarto dele, aí eu vendo as minhas irmãs lá,
Aí Antônio já jantou. Não, mas não jantou ainda. Não jantou. Então, assim, a mãe tem que pensar em tudo. Tem que pensar em tudo. Então, eu já estava pronta. Mas eu pensei que naquele momento ali, né, alguém tinha pensado por mim e tal, mas não. Então, eu fui dar a janta do meu filho arrumada, porque eu tinha que ir para a festa de formatura de conclusão do ensino médio. Então, mas é assim, é como se fosse aquela frase, toma que o filho é teu. E aí é você que vai cuidar. Então, entendeu? É você que vai carregar. E fica pesado mesmo. E uma situação, e uma outra questão também que é bem dolorosa, é quando as famílias acabam se afastando daquela mãe. Eu já ouvi, entendeu? A tia não quer em casa. Ah, aquele menino vem pra cá, corre tudo aqui, pula, quebra, Desse jeito. bate, gira as tampas no chão, elas não querem. Mal educado, entendeu? E aí, ela vai ficando sozinha. Então, final de semana não chama, não convida, o almoço de domingo deixa de fora, não, deixa não. Às vezes também, eu já ouvi de mães lá do instituto, que às vezes chegam até a perguntar, Juliana, você vai vir para cá hoje? Aí a Juliana, não vou. E aí depois a mãe acaba descobrindo que ela já se comunicou com as outras, Juliana não vai. Então aquela criança não vai vir, vamos todo mundo, entendeu? Sim. E isso machuca e vai entristecendo e vai adoecendo essa mãe. Eu mesma, falo que esperei, né? Esperei meu filho atingir uma idade, que ele agora tem 9 anos, para todo mundo da minha família querer ficar com ele. Porque hoje meu filho ele consegue usar o banheiro de forma mais funcional, consegue pegar a colherzinha, comer, porque antes ele dava trabalho demais para que essas pessoas cuidassem. Então, quando eu sugeria dizer, mãe, preciso de uma ajuda, vinha de próximo mesmo, não falo, né, uma tia, não, era da minha própria mãe, que eu dizia, mãe, por favor, mãe, tem como a senhora ficar para mim resolver um problema? Às vezes era questão de uma identidade, algo bem importante. Minha filha, não dá não, filha, não dá não, porque seu filho, ele faz cocô e na hora de dar banho, me molha toda, sabe? Começa a gritar e aí eu não sei lidar. E era sempre, se apoiavam sempre em não saber, mas não procurava querer saber, né? Dar o banho da criança, Querer qual a melhor aprender. forma, X, como é que eu faço, me ajude, me oriente. Não tinha, nunca partiu. E hoje, com a idade maior, que ele está de 9 anos hoje, por ele ter todas essas habilidades que antes não tinha, né? Era sem funcionalidade, vamos dizer assim, e que hoje ele tem, aí hoje todo mundo quer ter ele chamar, convidar, tá lá, dormir com a avó. Ou seja, hoje ele está mais próximo, Sim. o comportamento dele está mais próximo do comportamento aceitável. Esperado, Seria esperado sim, normal, de uma né? criança normal, sim. Uhum. Mas Ana colocou uma coisa que é interessante, esse limiar que a gente precisa atentar entre o que é um comportamento de crise e um comportamento de birra, né? Porque é muito comum na família, ou seja, quando a família faz um julgamento de um comportamento da criança, às vezes tem aquela ideia de que isso aí não é autismo, entende? Ou seja, isso aí não é do transtorno. Isso aí é porque a mãe mima demais, certo? A criança é muito mal acostumada, entende? Então, são questões que, às vezes, quem está de fora faz posicionamentos, né? Julgamentos, coloca adjetivos em uma situação sem o conhecimento técnico, né? Sem realmente saber o porquê que uma criança está dando risadas do nada, ou porque a criança está chorando, né, do nada, ou porque a criança está correndo para um lado e para outro, né? Então, como se a criança tivesse, na verdade, condições de obedecer um comando de ficar sentado, né? Como se fosse uma estátua, né? Eu sempre estou, né, com o Enzo, a gente sempre tenta, né? Às vezes ele está correndo para lá, eu brinco com ele, às vezes, poxa, vai para onde assim? Vai voar? Vem cá, rapaz. Aí brinco com ele, sente aqui um pouquinho. É interessante, eu faço isso, porque termina sendo, na verdade, mecanismo até de conhecimento, né? Sabe? De experimento. Eu vou tentar colocar, vou dar um comando assim para ver se realmente vai conseguir, né? E é interessante que ele vai lá, ele pum, senta.
Mas é coisa assim interessante, eu fico observando. de segundo. Coisa de segundo, ele já tá lá de novo. Meu filho faz isso muito, muito. E o que eu mais ouço da minha família, eu falo da minha família mesmo. Uhum. Esse menino não para sentado, que agonia é esse? Tá andando pra um lado e pra outro. É Como doido, se é? isso fosse possível, Até engessar a palavra criança. é doido, surge. É. Ai, senta quieto, não aguenta ficar sentado um pouco. E ele fica de um lado pro outro. Porque ele tá sobrecarregado e ele precisa. É uma questão sensorial, precisa Sim, se regular. E aí o outro já sobe nas coisas. Grita. O Henrique grita muito, de 5 anos. É nível 2 de suporte. E ele grita muito, muito, muito. Eu posso dizer que já me acostumei. Mas chegar qualquer visita lá, nossa, esse menino só vai vir gritando. Que agonia é essa? Não para quieto. Ai, meu ouvido tá doendo. Para de gritar. Tipo, da família. Pessoas que vai... Por isso, às vezes, eu evito de ir visitar pessoas por essa questão. E a criança vai fazer bagunça, a criança vai quebrar alguma coisa e você não consegue sentar para tomar um café, conversar com a pessoa que você foi visitar, porque você tem que estar de olho na criança. Então, eu prefiro que as pessoas vão na minha casa. Então, se vai na minha casa, a criança vai gritar, a criança vai correr. Porque ali eles estão em casa. Então, quando a gente sai com eles, exatamente, a gente evita sair com eles exatamente por conta disso. Ele se sente desconfortável e a gente também, porque a gente não consegue relaxar, não consegue descansar. Eu falo que quando a gente sai para algum lugar, a gente não sai para descansar ou relaxar, a gente sai para se estressar num lugar diferente. É como se o lazer para as crianças Exatamente. elas estão adquirindo as habilidades, né? E nós também precisamos adquirir habilidades para poder compreender, para poder entender. Como curiosa também. Por que está acontecendo esse comportamento com ele? O que ele precisa? Que comportamento é esse? É de autorregulação? Mas como é que funciona? Entendeu? Porque aí a mãe, com essas questões, alguém interessada, vai se sentir tão bem em sentar para explicar. Não é? É interessante pontuar dentro dessa questão que, às vezes, 2 pontos. Primeiro, às vezes vão julgar a mãe, porque a mãe já conhece toda essa funcionalidade da criança, todas essas estratégias que a criança utiliza para se autorregular. Então, a mãe descansa. Então, para a mãe ficar ali vendo tudo aquilo, né, já não chama mais atenção, já não incomoda, porque ela já sabe do que se trata. Para uma pessoa que vem de fora e que está ali, de repente, hospedado na sua casa, vai achar que você, poxa, mas ele é assim porque você não faz nada. Relaxada. Relaxada demais. Tá vendo a criança fazendo bagunça, não é melhor ela bagunçar 5 minutos e eu respirar 5 minutos do que eu ficar surtando ali com ele, sendo que pode ali, se eu tentar interromper, pode iniciar uma crise. Ia ser pior. E aí o outro ponto é que essa criança, quando vai para outro ambiente e que ela não tem esse olhar da tia, da mãe, da avó, né, no caso, ela percebe que aquele ambiente ela não é acolhida, que aquele ambiente reprime ela. E aí o que é que ela faz? Não quero ir para a casa de fulano ou de ciclano. Entende? Por quê? Porque ela sabe que ela vai ser reprimida lá. E às vezes se protege, né, desses olhares. Quantas vezes eu vim para casa de uma festa de aniversário que meu filho foi, que simplesmente ele não entende que tem todo o início e o fim do aniversário, precisa-se ter os parabéns antes de comer o bolo ou qualquer guloseimas que tiver na mesa, e ele não entender e atacar a mesa e quem tá lá me julgar, me criticar, dizer que estragou o aniversário e eu voltar para casa chorando. Várias vezes. Isso. E às vezes a gente se protege, prefere não ir para se proteger mesmo, ou talvez naquele dia não é um bom dia para ouvir aquilo, que na verdade isso não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém ouvir isso. E aí, aproveitando, para nós irmos para os nossos dois últimos pontos para a gente fechar. O primeiro é ouvir você, a sua história, o diagnóstico do Enzo, como foi para você, o impacto disso. Sim. Eu sempre soube, né? Eu não fui aquela mãe que, eu achava, não. Eu sempre soube que meu filho tinha um transtorno, eu não sabia o qual, mas eu sempre, por falta de informação mesmo, mas eu sempre soube. Porém, o meio que eu estava inserida, né? A casa, o relacionamento que eu estava inserida, me levava a acreditar que era tudo imaginação, que era da minha cabeça, que eu que estava passando por um momento difícil psicologicamente e que estava encontrando problemas no meu filho, no filho dessa pessoa onde não tinha.
E isso para mim, ao contrário de algumas mãezinhas que falam, o diagnóstico veio para mim com muito peso, para mim veio como alívio, porque todos os comportamentos, todas as minhas inabilidades que eu tinha, como não conseguir dar conta do almoço, quando meu marido chegava para ele comer, quando eu não conseguia me arrumar minimamente, ajeitar meu cabelo, quando eu não conseguia escovar os dentes, porque não dava para você tomar banho e não ter a criança dentro do banheiro e você pensar em várias situações dele cair, bater a cabeça, porque não consegue ficar quieto dentro do banheiro. Então, assim, para mim veio como justificativa, justificou todos os meus processos de inabilidades com o diagnóstico do meu filho. Eu falo que veio para mim como um alívio. Sinceramente, veio para mim como um alívio. E depois, como alívio, porque eu tive voz, eu pude falar que tudo aquilo que eu não conseguia fazer era advinda, né, do transtorno que meu filho tinha, que me impossibilitava de fazer qualquer atividade comumente como qualquer outra pessoa, como qualquer outra mulher conseguiria, e eu não conseguia desempenhar. Então, veio como alívio para mim. E hoje, 9 anos, o Enzo, como é que tá? Como é que o desenvolvimento dele? Hoje meu filho evoluiu bastante, né? Graças também ao Instituto TEA, às terapias que ele vem fazendo. Ainda é um desafio para o resto da vida, eu costumo dizer isso, que é um desafio para o resto da vida, mas o sonho de ele conseguir autonomia, né? Para ele desempenhar as funções dele é maior que qualquer coisa, é maior que qualquer olhares, maior que qualquer falta de inclusão. Para mim, o objetivo, ele conseguir a autonomia dele, é o meu principal objetivo hoje, como mãe atípica. Mas, além do diagnóstico do Enzo, em meio a ele fazer 9 anos, veio também o seu, Sim, né? sim. E aí, como é lidar? Tinha lá atrás, muitos tinham dúvidas sobre o diagnóstico de Enzo. Você disse que para você não tinha dúvida, correu atrás disso. E aí agora, recentemente, acho que não tem um ano, veio o seu diagnóstico, como autista também. Foi fácil chegar a essa conclusão? Como foi a relação com o médico, a médica que pontuou isso? Enfim, diz aí pra gente. Mexeu aí, me desconcentrou. Não, fique tranquila, não se preocupe. Mexeu de uma forma, me desconcentrou. A gente, mãe atípica, costuma levar os filhos da gente sempre para as consultas e é feito um passo a passo de anamnese. E eu sempre que respondia, né, a anamnese do meu filho, eu me encontrava em muitas perguntas dali sobre os meus comportamentos que eu tinha enquanto na infância e que continuo, né, tendo. Então, eu me enxergava ali, eu disse, não, eu tenho certeza que eu também sou autista, eu tenho certeza absoluta. E tô nervosa. Não, continue, fique tranquila. Tá bom, tá ótimo, vai, X. Eita, Continue, vai. normal, isso todo mundo aqui está sendo empático com você. Sim, Entendeu? tá ótimo, vai, X. Certeza também que eu estou dentro do espectro, que eu também estou incluída e começou a minha busca, né? Na verdade, meu chefe, ele já tinha me sinalizado, X, além das minhas, né, das vezes que eu presenciava as anamneses e me encaixava e me encontrava nas perguntas que era feita, também tinha o olhar do meu chefe, né, o Wellington. E tô nervosa. Não, Continue, minha filha. Não se preocupe com nervosismo. Eu tô nervosa. Não, Tem como me cortar, não. Pessoal, nós estamos diante de uma pessoa, uma mãe atípica, que também descobriu também o seu diagnóstico. Falar sobre si não é uma tarefa fácil, certo?
Mas a questão é que as pessoas precisam entender, né, e é uma contribuição que você termina deixando para todos nós, para quem está nos assistindo, sobre a importância do diagnóstico, Sim. ainda que tardio. Eu escuto regularmente nas avaliações neuropsicológicas que eu faço, fiz a sua, fiz a da sua irmã, fiz a de Juliana, né? Não tenho dúvidas de outras pessoas que ainda não Falta fazer a fiz. minha. Mas a questão é que, para todas as pessoas, porque para a criança o diagnóstico é libertador, é um alívio para a mãe, certo? Para a criança em si, ela não tem nem noção disso Sim. ainda, para muitas, Sim. né? Mas para a pessoa adulta, o diagnóstico tardio é importante demais, sabe? Tira um peso gigante, porque a pessoa conviveu toda a sua vida com a consciência de que ela tinha um jeito de funcionar diferente, onde esse jeito de funcionar era reprimido, era censurado, era tido de forma recebido de forma preconceituosa, falas capacitistas de diversas. Então, vocês adultas hoje chegando e podendo falar para o nosso público, né, como foi isso, o impacto disso na vida de vocês é muito importante, né? Até porque, dentro da temática hoje que nós estamos falando, é saúde mental. Os transtornos do neurodesenvolvimento não estão como transtornos relacionados à questão mental, à saúde mental, né? São transtornos do neurodesenvolvimento, são transtornos, né, dentro de uma esfera, né, psicológica, mas nós não estamos falando aqui de um transtorno mental, certo? Então é importante a gente saber diferenciar isso e poder falar para o nosso público a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, porque o transtorno traz impacto. O transtorno traz impactos como comorbidade, por exemplo, a ansiedade generalizada, certo? Comportamentos depressivos, tá certo? Então é importante a gente trabalhar essa questão, porque de tudo que já foi falado aqui por vocês, fica evidente que se as pessoas, dentro de um trato comum na sociedade, elas já sofrem de ansiedade, elas já sofrem de depressão e de outros transtornos ansiosos, enfim, vocês como mães atípicas que lutam no dia a dia nas demandas dos filhos de vocês e nas suas próprias demandas enquanto mulher, enquanto pessoa, afeta demais a saúde mental, certo? E aí como cuidar? Se eu perguntar para vocês, já perguntando, quantas de vocês aqui fazem psicoterapia? Eu faço. Demorou muito para mim começar a fazer, de começar a ter esse autocuidado. Eu falo que minha meta principal para 2026 é cuidar de mim. Perfeito. É me olhar, me dar essa chance de eu ser Juliana, além da maternidade. Eu comecei a fazer terapia no ano passado e nesse ano eu pretendo continuar. E também a questão de fazer academia, começar a me arrumar mais. Tanto é que da outra vez eu tava de cabelo grande, dei uma cortada para ver se começo a autoestima também, né? Porque a mãe é típica, às vezes não tem tempo nem de se arrumar, posso dizer. Então, às vezes você passar um batonzinho já resolve. A maioria das vezes sai com cabelo amarrado, com coque bagunçado, porque realmente não tem tempo. Você tá sempre priorizando. A criança precisa estar arrumado, mas às vezes você já está atrasado e você não dá tempo de você escolher uma roupa no guarda-roupa. Você pega a primeira que vê, às vezes você sai com o chinelo trocado. Então, esse ano, minha meta principal é essa. Me olhar, me cuidar. Que seja a sua, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, que essa seja também a sua meta. Olhar para você, né? Trabalhar estratégias de autorregulação, né? Estratégias de autocuidado, para que você tenha um ano
de 2026 melhor do que o que foi. Essa é a ideia, né, do Janeiro Branco, é a gente fazer reflexões, né, bastante aprofundadas, bastante conscientes, e estabelecer metas para que a gente viva um ano, né, mais leve, um ano mais suave, um ano em que a gente consiga realizações maiores e melhores do que foi o ano passado. É claro que às vezes a gente não tem nem tempo de viver com base no calendário, né, a vida corrida, o dia a dia, mas a ideia é essa, é que a gente possa colocar, por exemplo, eu tenho um TDAH, então, ainda que eu não cumpra a meta, eu tenho que dar publicidade a ela. Então, eu botei lá no meu quadro, dentro do quarto, 2026, a academia, certo? Às 6 horas da manhã. Hoje é dia 8, consegui esse feito ainda já regular? Não, mas eu já fui uma vez nessa semana na academia, vou hoje de novo, tá certo? Mas o importante é que a gente coloque a gente na agenda. Eu tenho me Isso. colocado na agenda, Isso. sabe? Porque a gente coloca muita gente na nossa agenda Sim. e às vezes a gente não se inclui, Sim. né? Então a ideia é essa, que a gente possa se incluir, que Lutar você bonito por lutar nós. bonito por nós, É. exatamente. Porque se a Ana. gente estiver bem, nossos filhos também vão estar bem. Uhum. Tudo ao redor, ao redor Tudo começa a vai fluir ficar melhor. mais leve e vai fluir melhor. Exatamente. Então, eu dou publicidade aonde eu quero chegar, certo? Eu visualizo, eu sonho, sabe? Hoje eu estou aqui, a gente começa a conversar sobre várias coisas, a tecnologia parece que está nos ouvindo, daqui a pouco começa a trazer proposta, né? Eu tenho dito já há alguns meses que eu quero um determinado carro para esse ano. Poxa, o que tem chegado de novidades sobre esse carro é impressionante. Então, eu já me vejo adquirindo, porque eu quero perder peso. Não são as metas que a gente estabelece, não é, X? Uhum. Eu quero perder peso, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Então, o Janeiro Branco tem essa ideia, tem essa proposta da gente fazer reflexões, certo? E estabelecer metas, e metas altas, certo? Que a gente vai atingir, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, trabalhar dentro dessa perspectiva e trazer vocês hoje aqui como mães atípicas, como se a gente for colocar em uma escala de ordem, de hierarquia, de nível de sofrimento dentro da correlação que é feita hoje. Então, em primeiro lugar, a nível de maior sofrimento, vem as mães atípicas, sem dúvidas, né? Então, diante disso, deve acender o alerta de que vocês precisam serem cuidadas. Mas como deliberar, como vocês mesmas deliberarem sobre isso, se não houver acessibilidade para isso, se não houver acesso, se não houver inclusão de fato, se não houver alguém que pense em políticas públicas que inclua vocês. Porque vocês têm o desejo, vocês têm a necessidade, mas se o acesso não for franqueado, não for aberto, como vocês vão conseguir ter esse cuidado, né? Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar que nas academias, eu pelo menos não conheço nenhuma ainda aqui, que tenha um espaço para as crianças, para que a mãe atípica possa ir para a academia e levar seu filho, entende? Porque se não tem com quem deixar, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão, e quem vai fazer isso por nós, quem vai fazer isso por vocês? São todos esses questionamentos que a gente precisa fazer. Primeira iniciativa são de vocês, mas a gente tem que bater na porta de outras pessoas, porque a gente precisa do acesso, vocês precisam do acesso. Vamos fechar com as suas considerações finais. Eu fiz as minhas aqui, chamando todos para essa inclusão, né, na agenda, ou essa autoinclusão. Se você não colocar seu nome lá na agenda, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, então se você não parar hoje e colocar seu nome, né, em alguma programação para amanhã, seja sexta, segunda, terça, quarta, quinta, enfim, ninguém vai colocar, tá?
Ninguém vai pensar, se você não decidir dar um trato no seu cabelo, na sua imagem, ninguém vai decidir por você, né? Então, essa é a ideia nossa e eu quero agora fechar com a palavra de vocês. Já aqui agradecendo ao nosso público, né? Conclamando você a seguir as nossas redes sociais, Instituto TEA, .se, e o Neuropsi, o Wellington Souza, esse que vos fala, né, aqui através do nosso podcast Inclusão Atípica, nós lá do Instituto TEA, hoje uma instituição, eu diria que uma das maiores instituições voltada para esse público neuroatípico, dentro de uma perspectiva de que lá você chega, é atendido, é acolhido e não há um tempo determinado para a gente deixar de atender você. Você é que define isso. Nós não temos uma agenda de alta, de dizer você vai ficar por determinado tempo, determinado período. Uma outra questão é que lá você não tem uma fila de espera em que imponha dias, meses e ano para você ser atendido. Chegou, é atendido e nós temos lá pelo menos hoje 5 especialidades: psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, psicopedagogo e agora a psicomotricidade. Meninas, a palavra final de vocês. Ser mãe atípica é caminhar entre desafios, mas também muitas conquistas. É bom lembrar que a gente nunca está só. Sempre tem alguém ali para segurar a nossa mão e aí dizer, vamos lá, vamos respirar um pouquinho mais e vamos seguir e vamos pensar que é hoje, que é um dia de cada vez. Tem muito amor, mas também tem muitos desafios e aí a gente vai seguindo. Estou feliz por concluir aqui com vocês, né? É um prazer estar com Juliana, com o X, com o Dr. Wellington. Foi um desafio para mim, grande, mas estou feliz e até o próximo. Ai, que nervoso. Eu queria deixar uma mensagem direcionada à família. Não a mãe e o pai atípico, mas a família que sabe que ali tem aquela irmã, aquela filha que tem uma criança atípica. Olha mais ela. Quando ela fala que ela tá cansada, é porque ela tá muito cansada. Quando ela fala que não dormiu à noite, é porque realmente ela não dormiu nada. Eu sempre tento amenizar. Minhas irmãs, elas percebem mais hoje em dia, quando eu falo que eu tô cansada, porque eu cheguei no meu limite. Eu precisei quase perder minha vida para minha família ver o nível de sobrecarga que eu tava. Então, olha mais eles. Eles precisam de apoio, eles precisam de acolhimento. Eles são muito forçados a você dar conta. Você consegue. Palavras que, como se fosse obrigação, ela carrega tudo sozinha. Mas se ela chegar ao ponto de se machucar, vai ser preciso chegar a esse ponto para você dar esse apoio que ela precisa, dar esse acolhimento, dar esse abraço. Às vezes é só sentar e tomar um café e deixar ela falar. Ela quer conversar, ela quer falar o que ela está sentindo sem julgamento. Ela quer uma escuta. E isso já é muito. E aí, X? Tá bem, X. Chegamos ao final, né? Fim, né? Acabou. Não tem como. Dei pelo menos um tchau pro pessoal, para as meninas. Dê tchau pra gente, a gente incentivou. Isso é superação. Está sendo muito gratificante para mim estar com elas aqui, com o Dr. Wellington. Para mim está sendo um enorme desafio, né? Por ter problemas nessa parte da comunicação em público, é algo que precisa ser muito Isso não é um problema, isso se a gente for estar aí como um problema, é o problema da maioria da sociedade no mundo. Sim. Pesquisas indicam que o que as pessoas mais têm medo na vida,
né? Isso no mundo inteiro é de falar em público, Sim. né? Aqui a gente está num espaço fechado, né? Mas muita gente vai nos ver. E muita gente, tenha certeza, vai se identificar com você e vai ser encorajada a também participar quando for chamado, tá? Eu queria fechar esse momento pegando na mão de vocês, sabe? Pega ali também na mão de Juliana, e eu queria aqui fechar esse momento dizendo para vocês, né? Colocando vocês como representantes de todas as mães atípicas aqui do nosso estado. Contem conosco, contem com o Instituto TEA, né? Ana está aqui, é uma guerreira lá, né? Mas é guerreira mesmo. Está à frente do Instituto TEA como diretora. X aqui, que está lá, né, carinhosamente chamada como a menina do agendamento, né? Ela que dá início a todas as famílias que chegam lá, ela que inclui, ela que acolhe, tá certo? Depois chega para a gente, né, Ana? E eu quero, nesse ato simbólico aqui, dizer para você, mãe atípica, que conte conosco, conte comigo, aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente realiza, e o que não tiver, a gente corre atrás. Isso.